Nesse vídeo eu vou mostrar então como a gente criar mais uma tabela para incluir esse identificador do curtain wall que a gente está usando e algumas edições que a gente pode fazer nas tabelas de portas e janelas. Então, para inserir uma tabela nova, a tabela é como se fosse uma vista, né? Ela vai estar no menu Vista do Revit. E aí vai estar aqui, ó, tabelas, tabela de quantidades. Vamos relembrar aí como que é o processo para a gente criar a tabela de quantidades. Aqui eu vou selecionar primeiro a categoria dos elementos que eu quero tabelar. Então, eu vou pegar aqui o curtain wall, é uma parede. Eu vou pegar parede, né? Vou pegar aqui a categoria parede, tabela de parede. Esse é um nome que ele põe automático aqui. Aqui eu vou ter que escolher as propriedades da parede que eu quero identificar. Então eu quero, vamos ver aqui, ó, o comprimento. Eu quero... Aí essa escolha das categorias, ó, a marca de tipo, que é o código. Deixa eu ver aqui, a altura. Então aqui eu estou selecionando quais parâmetros que eu quero incluir na tabela. Eu vou querer colocar aqui também o nível. É bom identificar o nível que está a parede. Não vai ter. Bom, vamos ver com esses aqui, ó. Deixa eu ver, tentando lembrar aqui como é que eu fiz essas tabelas. Então aqui eu coloquei os parâmetros, ó. Marca de tipo, eu posso editar esses campos aqui, ó. Se eu entrar aqui em editar campos, né, editar, eu posso alterar isso aqui, ó. Vou mudar a sequência e botar marcas de tipo aqui no início. Então isso aqui são os controles que a gente tem da tabela. Então aqui eu estou listando todos os campos. E aqui eu vou ter que criar um filtro. Eu vou ter que colocar aqui pela marca de tipo. Vou ter que criar um elemento que aqui, ó, ele está separando para mim todas as paredes que tem no projeto. Eu não quero todas as paredes, eu quero só os curtain walls que eu identifiquei como sendo esquadrias. Então eu vou ter que criar algum elemento aí que eu possa filtrar e excluir as demais paredes. Eu chamei aqui na planta, ó, essa esquadria, de EV01. Do jeito mais fácil. Então o EV é um parâmetro do tipo da parede cortina aqui, ó. Ah, essa não é do tipo, não. Essa é da instância aqui, ó. É a marca. Não é marca de tipo, é marca. Aí eu escolho, às vezes, alguns critérios aqui para poder lançar. Então, é a marca. É V01. Ele está pegando um parâmetro que é de tipo, de instância. Então, na verdade, lá na tabela, eu peguei aqui o campo aqui, marca de tipo. Na verdade, não é marca de tipo que eu quero. Eu quero o campo marca. Vou puxar isso para cima de novo. E aqui, ó, eu vou filtrar. Vou no campo aqui, filtro, editar. E eu vou filtrar por marca. Aqui estão aparecendo os 3 parâmetros que eu selecionei para incluir na tabela. Marca, comprimento e altura. Então, eu vou filtrar por marca. Deveria escolher um outro parâmetro qualquer. E vou colocar aqui que contém EV, por exemplo. Está meio gambiarra, mas aqui ele filtrou pelo EV. EV01 contém EV, então isso aqui está incluído na tabela. Aí ele já identifica o comprimento e a altura da janela. Se eu quiser colocar um outro parâmetro aqui de tipo peitoril,
acho que eu vou ter que fazer isso manualmente. Se a gente quiser fazer menos, aqui eu peguei pelo próprio código, né? Se eu quiser, eu posso escolher aqui, ó, desse curtain wall, alguma outra propriedade. Por que eu estou pegando um parâmetro de instância aqui? Eu posso ter várias janelas, eu posso ter várias esquadrias construídas com essa parede, vidro fixo, 4 centímetros, parará, com tamanhos diferentes. Eu vou ter que identificar no quadro de esquadrias pelo tamanho. Então eu poderia criar aqui um outro elemento, ó, comentário. Falar que essa janela aqui é para todas que eu quiser que apareçam no quadro de esquadrias, eu vou colocar essa observação aqui, ó, quadro de esquadrias. Então eu poderia fazer esse filtro lá na tabela de uma outra forma também, ó, tabela de parede. Poderia mudar o campo aqui, incluir o comentário, que onde eu pus aquela observação. Então eu vou colocar aqui comentário, vou mandar para lá, deixo ele lá no final, quadro de esquadrias. Eu posso ocultar esse campo aqui também, mas aí eu vou filtrar, em vez de filtrar pela marca, eu vou filtrar pelo comentário igual a quadro de esquadrias. Então, aqui eu estou filtrando os elementos que eu quero incluir na tabela. O filtro é um jeito de mostrar assim, o que eu quero incluir na tabela, o que eu quero tirar. Eu vou escolher algum parâmetro e algum valor para ser um critério de seleção aí dos itens que vão aparecer na tabela. Ok. Na tabela de janelas, então vou voltar aqui agora para a tabela de janelas para a gente ver outros parâmetros que a gente pode ajustar aqui, ó. Então a gente viu aqui nos campos, né, que a gente seleciona quais os parâmetros vão ser tabelados. Depois no filtro, né, se eu quiser filtrar, por exemplo, vamos supor que eu queira fazer uma tabela de esquadrias só do primeiro pavimento. Eu poderia criar um parâmetro aqui, ó. Eu teria que carregar um campo aqui do nível, por exemplo. O nível é um parâmetro das janelas, em que nível ela está inserida. E aí vou filtrar aqui só as janelas por nível do primeiro pavimento. Então ele vai mudar aqui a sequência, né? Essa sequência aqui, ele vai pegar só o que for janela do primeiro pavimento. Se eu der um OK aqui, bom, deve ter mudado quantidades, alguma coisa aqui. Não sei se todas estão no primeiro, mas enfim. Ó, mudou as quantidades aqui, basicamente. A sequência continua aparecendo todas, a maioria está no primeiro, né? Se eu puser aqui, ó, o filtro para o segundo pavimento, aí sim vai ficar mais perceptível, né? Agora ele só está me mostrando as que tem no segundo pavimento. Estou mostrando só o que é o filtro, tá, gente? Nós não vamos fazer essa separação, não. Vou até tirar os filtros aqui do janela, porque aqui não vai precisar nenhum, não. A gente pode também definir, ó, um parâmetro aqui para classificar os elementos, né? Como que eu vou ordenar essa sequência aqui? Ó? Eu posso escolher qualquer um desses parâmetros para ser o meu critério de ordenação. Aí está aqui no classificar e agrupar. Então ele está classificando aqui, ó. Normalmente a gente classifica pelo código que a gente está atribuindo em marca de tipo. Então eu vou classificar aqui, ó, pelo parâmetro marca de tipo, em ordem crescente. Ele vai reordenar aqui, esse J07 vai vir para o final da fila. Então eu estou classificando os itens da minha tabela. Aqui eu posso marcar aqui, né, itemizar cada instância. Ele vai me listar todos os tópicos. Em vez de contar aqui, ele vai listar todos os tópicos. Se eu mudei aqui, ó, ele vai mostrar J01 todas, J02, depois J03, está na ordem
que foi a classificação, e eu estou itemizando cada instância, né? Geralmente a gente não quer muito isso, não. A gente quer... Não vou itemizar, aí ele vai agrupar todas, né? E vai me contar, vai dar aqui, ó, J01, eu tenho 5, a descrição, largura, altura, altura do peitoril, e aqui o nível. Na formatação, eu posso mudar o cabeçalho aqui, ó. Esse marca de tipo, por exemplo, é o parâmetro que o identificador está puxando. Mas na tabela eu quero que isso aqui apareça como código. Então eu vou mudar o cabeçalho aqui, ó. Vou escrever código. É o código da esquadria que a gente está criando. Então ele mudou aqui para aqui no item formatação. Então uma das coisas, ó, continua sendo marca de tipo, o campo aqui é marca de tipo, e eu estou alterando o cabeçalho para código. A altura do peitoril, vamos supor que eu queira chamar simplesmente de peitoril. Eu vou lá e edito o texto, coloco peitoril, né, para a tabela ficar mais compacta um pouco. Opa. Lá em formatação ainda. Né, então eu seleciono aqui e posso mudar o cabeçalho. Eu criei esse campo aqui do nível para a gente poder, né, classificar, para dar o exemplo, mas vamos supor que eu não queira mostrar em qual nível está, mas eu preciso do campo para filtrar, enfim. Eu posso marcar esse campo aqui, ó, o nível, como um campo oculto. Ele vai existir, vai ser um parâmetro da tabela, mas ele não vai aparecer na minha lista aqui, ó. O contador, eu também posso chamar ele aqui de quantidade, né? Fica um... Então, assim, a gente edita todos os campos aí da tabela. E aqui tem uns elementos que para mudar a aparência da tabela na hora que a gente for inserir lá na planta. Então, aqui, né, o texto do título, que estilo de texto que ele vai usar aqui em cima, ó. O texto do cabeçalho, que é o texto daqui, texto da tabela principal, né, o estilo de texto que vai ser usado, né, aqui as linhas divisórias da tabela, enfim, tem algumas formatações aí que a gente pode usar. Quando a gente for colocar a tabela, né, e os desenhos todos na prancha, nós vamos ver como é que vai ficar a aparência disso aqui, ó. Mas acho que já dá para vocês irem percebendo a relação que tem os parâmetros do objeto, quando a gente modela, quando a gente cria uma tabela, quando a gente cria o identificador. Né? Então, essa correspondência dos dados, né, e você mudar parâmetros de um elemento, isso se refletir em várias vistas do modelo, isso é bem o diferencial do BIM, né, em relação a outros programas. Não sei se vocês já fizeram quadro de esquadrias num projeto no CAD. Alguém já teve essa experiência? É um pé no saco, né? Ficar contando e fazendo aquilo manualmente. Então, o Revit é um pouco chato entender como configura essas tabelas, né? Eu não acho que é uma interface muito amigável, vamos dizer assim, mas, por outro lado, ele te automatiza várias coisas que depois você não tem que pensar muito, né? Eu posso ordenar isso aqui. Depois que você pega um pouco de prática com essa interface aqui, de mudar os campos, mudar o filtro e tal, isso ajuda bastante, né? Eu posso mudar, por exemplo, toda a descrição aqui, ó. Aqui eu ainda não fiz todas, mas, né, dá para mudar por aqui, ó. Posso procurar lá no modelo, realçar no modelo qual que está sendo usado e tal. Ó, ele me mostra qual janela que eu selecionei. Identifica lá na planta. Então, tem alguns recursos interessantes. Vou encerrar esse vídeo, então, e fazer um último de hoje para a gente colocar níveis. Cotas eu vou deixar para a aula que vem.